Fechei a porta do quarto, sentei na minha cama, né, e estava sentindo muita raiva da moça da recepção. Então, para utilizar a técnica, a gente não pode projetar o nosso sentimento na pessoa que aparentemente está causando o nosso sentimento, entende? Porque essa moça da recepção, ela incitou esses sentimentos que já moravam dentro de mim. Então, se eu ficasse sentindo a raiva dela, né, estou desperdiçando todo esse processo, todo esse evento, essa experiência, né, e além de tudo eu vou só ficar com raiva, sofrer momentaneamente, mas vou reciclar essas emoções e amanhã elas vão ser usadas no trânsito, no supermercado, com um membro da família, com um amigo no trabalho, com um parceiro romântico, né? Então não adianta, a gente não deve desperdiçar essas oportunidades que a vida traz pra gente. Sabendo disso, já utilizando a técnica de Sharira há muito tempo, né? Eu me aprofundei nos meus sentimentos, removi a moça da recepção da minha mente e me aprofundei no sentimento. É como se a minha mente estivesse aqui antes, né, no fora, no externo, na moça, e eu coloco ela centralizada nas emoções. Né? Então eu me permiti sentir completamente, sentir muito ódio, bati no travesseiro, né, várias vezes, e normalmente depois do ódio, que o ódio é uma emoção secundária, ela tá ali para cobrir alguma dor, né, secreta que a gente tem. Aí realmente comecei a ter memórias de infância, né, de quando eu ia com a minha madrasta e meu irmão de manhã, ele era pequenininho, ela colocava ele na cadeirinha da bicicleta, o meu pai já tinha ido trabalhar, e ela levava a gente de bicicleta lá na minha avó para ela ir trabalhar. Então, meus pais tinham se separado quando eu tinha 5 anos e aos meus 7 anos a minha mãe faleceu. Então, eu fui forçada a mudar ali para casa do meu pai e tinha uma madrasta, né? E, infelizmente, ela não me acolheu, não me aceitou, a gente tinha uma relação muito difícil. E nesse dia, nessa memória específica que veio durante a liberação, eu falei para ela que ela tinha uma descida muito grande para descer de terra, saibro, assim. E eu falei pra ela que eu tava sem freio. E ela disse, eu não posso esperar, tô atrasada. Então eu me arrisquei. Eu decidi ir mesmo, descer a descida mesmo sem freio, acreditando que ia conseguir manobrar lá embaixo, né, e não cair. Mas infelizmente chegou na metade da descida, pegou em pedra, o pneu tava indo muito rápido, eu caí. Desci metade da descida embaixo da bicicleta, né. E o que me marcou mais, né, quando eu estava vendo essa memória, é que a minha madrasta parou a bicicleta, né, e ela ficou olhando eu cair. Mas o rosto dela, ela tinha uma expressão de total apatia. Ela estava, na verdade, irritada que eu estava caindo. E quando eu levantei assim, me achando ainda que eu tinha feito algo errado, né, que eu tinha falhado, porque realmente ela estava brava, eu estava atrasando ela, eu estava toda ralada, as minhas mãos estavam sangrando. Ela não perguntou se eu estava bem, não falou nada, de uma forma bem impaciente. Ela esperou que eu caísse, esperou que eu levantasse, esperou que eu começasse a pedalar de novo, e ela foi. Chegando lá na minha avó, ela não falou para minha avó que eu tinha caído, para minha avó me limpar, me cuidar. E eu lembro que eu não chorei nem quando eu caí, nem quando eu cheguei na casa da minha avó, mas eu lembro de ter sentido muita tristeza, né, de ter sentido muita mágoa, porque eu não entendia o motivo dela me tratar daquela maneira, né, de uma apatia tão grande, de uma falta de interesse tão grande, de uma irritação tão grande, né, então eu me sentia assim, realmente como se eu não tivesse importância. Né? Então, olhando aquela tailandesa, o rosto dela de apatia, de falta de interesse, de tipo, você tá me incomodando, é exatamente o que aconteceu nesse dia da bicicleta. E depois a minha mente subconsciente me mostrou várias outras ocasiões em que eu me senti dessa mesma maneira. Então existia um grande acúmulo de emoções que eu havia reprimido desses momentos, né? Então eu permiti que saísse. E eu fiquei ali naquele quarto, eu acho que eu chorei umas 3 ou 4 horas direto, né? Assim, meu rosto ficou todo inchado. E era normal ter esses processos de catarse, porque eu já tinha ensinado minha mente que era seguro liberar emoções. Então, às vezes eu ia no mercado, acontecia alguma coisa, eu voltava pra casa,
permitia que saísse, sabe? Então quando você limpa assim na raiz, essas emoções saem de você. E também a necessidade de continuar tendo experiências negativas, como essa que eu tive com a moça da recepção. E o mais interessante é que depois que eu chorei, né, eu pensei assim, tudo bem, agora eu vou lá mudar de quarto, né, já que não deu para arrumar o ar-condicionado. Peguei o controle na mão e falei assim, vou tentar uma última vez. E adivinha, funcionou. O controle funcionou, não precisou mudar de quarto, né? Eu tive essa liberação maravilhosa. Então a moça me ajudou. Podia sim que ela era mal educada, podia sim que ela estava amargurada com a vida dela, podia sim que ela estava trabalhando lá há 10 anos, ganhando pouquinho e não aguentava mais, podia. Mas não era sobre mim. Não era sobre mim, as emoções que eu estava sentindo não eram sobre ela. Então é isso que a gente precisa entender. As pessoas, situações, eventos podem causar gatilhos na gente, mas muito pouco provável que elas são responsáveis pelas nossas emoções, a não ser que você esteja lidando ali com seus pais, no meu caso com a minha madrasta, né? Com alguém que eu cresci ali na minha adolescência que realmente me feriu e que de alguma forma fez com que eu tivesse essas emoções e reprimisse. Não é necessariamente culpado, porque de alguma forma ou outra meu sistema decidiu reprimir aquelas emoções, né? Então, no final das contas, as experiências negativas que a gente tem, que a gente chama de negativa, elas estão tentando iluminar pra gente feridas emocionais, traumas. Então a gente pode usar ao nosso favor, né, essas sincronicidades, porque sincronicidade não é só algo que traga um resultado positivo que a gente queira. Sincronicidade foi isso. Se isso não é uma sincronicidade, eu não sei o que é. O controle estragar, não dá certo, a recepcionista, o rapaz que veio para arrumar, tudo se organizou de uma forma espetacular, muito amorosa, para me ajudar a limpar essas coisas que tinham dentro de mim, né? Então eu chorei, permiti que saísse. Então assim, eu não preciso mais estar encontrando toda hora a moça da recepção, tá encontrando problema toda hora. E quando eu encontro os problemas, eu aproveito, é uma oportunidade de limpeza, né? Então eu quero muito que você aprenda a olhar para esses eventos dessa forma, né? Tratar de uma forma amorosa e aproveitar para limpar essas energias, densidade, emoções reprimidas dentro de si. E aí que você se torna um alquimista. É justamente o alquimista é aquele que tem a capacidade, a habilidade e a coragem de sentar consigo com as suas dores, com os seus medos, com as suas inseguranças, né? E transmutar dor, raiva, ressentimento, medo em consciência, né? Porque quando essas emoções saem de dentro da gente, elas ocupavam a energia, e essa energia vai ser liberada, essa energia vai ascender e expandir a consciência. E se tornando um alquimista, você desenvolve uma inteligência emocional gigantesca, você não tem mais medo de sofrer, você não tem mais medo de eventos, de acontecimentos, de relacionamentos, você não tem mais medo da vida, você percebe que a vida está jogando ao seu favor para te ajudar a iluminar as sombras, né? E transmutar, transcender as coisas que já não servem mais para o seu bem-estar, para o seu desenvolvimento como pessoa e como alma. Então aproveite realmente as oportunidades que a vida traz, porque são justamente nas oportunidades mais desconfortáveis, né, que tem ali a chave para abrir as portas mais importantes do nosso desenvolvimento e da nossa felicidade.